Para 2017 os desafios são diversos, assim, né? A gente já vem vivendo esse período de transição energética, né? Então os setores elétricos ao redor do mundo não é só um desafio nosso, né? Se trata de descobrir como integrar da melhor maneira as energias renováveis, como precificar isso, né? Devido à intermitência, devido à necessidade de backup. Tem a questão ainda, será que vão vir baterias ou não? Então, quer dizer, temos muitas incógnitas a equacionar. E nesse período de transição, tipicamente é o Estado que lidera, né, que orienta a direção através da política energética para onde a gente vai caminhar. E aí vai guiando essa transição com incentivos, com instrumentos de política e essas coisas. Então, no momento em que estamos vivendo uma grande crise institucional, né, a gente tem que se perguntar, o Estado realmente é capaz de liderar e de dar orientação a essa transição, aqui no caso brasileiro? Quer dizer, um Estado que falta legitimidade, que está vivendo uma crise institucional tão profunda, né, tem dificuldades muito sérias para lidar com questões setoriais específicas. Então, para 2017, o que eu espero primeiro é que a gente possa começar a superar essa nossa grave crise institucional, para que depois a gente possa abordar as questões regulatórias do setor elétrico e que as renováveis possam realmente ocupar o espaço que mereçam, para a gente alcançar um desenvolvimento sustentável. Eu tenho uma visão otimista com relação às perspectivas do setor de óleo e gás para o ano de 2017. O ano de 2016 foi um ano onde o nível de atividade, de investimentos no setor caiu muito, e nós tivemos muito esforço em discussões para mudanças da regulação do setor de petróleo, mas em termos de atividade econômica no setor de petróleo, isso se reduziu bastante em função do esforço da Petrobras aí para fazer o ajuste fiscal, o ajuste econômico-financeiro, mas em termos de investimento, o setor esse ano foi um ano ruim para o setor. Eu acredito que isso vai melhorar em 2017 em função de algumas questões. Primeiramente, a Petrobras melhorou muito a sua situação econômica ao longo de 2016, a empresa se fortaleceu, né? E, por outro lado, o governo, né, aprovou algumas medidas no Congresso que tornaram mais interessante, né, o setor. Vai ser realizado esse ano, em 2017, vai ser realizado um leilão na área do pré-sal, criando aí uma oportunidade para a entrada de novas empresas, e a própria negociação da Petrobras para venda de ativos, né, no seu plano de desinvestimentos, que resultou aí na assinatura de acordos estratégicos, né, com a Statoil, com a Total, né, isso pode resultar em anúncios aí de venda de ativos e novos investimentos no Brasil, né? Então, acredito que vai ser um ano mais agitado do ponto de vista econômico, com mais atração de investimento, né, e um ano melhor do que 2016. Com relação ao setor de gás natural, né, 2016 foi um ano em que se iniciou aí a discussão para a realização de uma reforma do arcabouço regulatório do setor, tendo em vista a saída da Petrobras de alguns segmentos da cadeia do gás. A Petrobras decidiu desinvestir no setor de gás, vendeu esse ano não só parte da distribuição, das suas participações na distribuição, mas vendeu uma participação importante no segmento de transporte e se prepara aí para vender mais ativos na indústria do gás. Para que isso seja viável, inclusive interessante para a Petrobras, será necessário mudar o arcabouço regulatório do setor de gás, visando criar um ambiente de negócio atraente num contexto de competição e de convivência de várias empresas no setor. Então, 2017 vai ser um ano de muita discussão com relação às mudanças necessárias na indústria do gás natural, de forma que eu acredito que também no gás natural vai ser um ano muito interessante para o setor, né, e com a discussão aí de uma reforma e buscando encontrar uma trajetória de crescimento sustentável para a indústria do gás natural no Brasil. O ano de 2017 no setor de petróleo seguramente vai ser marcado por esse último episódio praticamente do ano, que foi a reunião da OPEP de 30 de novembro agora de 2016, onde foi acordado um corte de produção que levou já imediatamente a um salto no preço da commodity
E isso vai, de certa maneira, pautar um pouco o conjunto de decisões de empresas e governos daqui para frente. Vai pautar em algumas direções, né? Primeiro, quão crível vai ser um acordo entre países da OPEP com apoio da Rússia com relação à manutenção, e por quanto tempo, de um regime de corte de produção, né? Isso vai levar o preço do petróleo para que patamar, né? Alguns analistas falam que um patamar que seria superior a 55, 60. Um patamar como esse, como a gente sabe, atrai um conjunto de novos produtores com estruturas de custo mais elevadas, e isso, evidentemente, vai levar a oferta para um patamar maior, o que tenderá de novo fazer com que o preço fique um pouco nessa faixa que a gente está imaginando aí, entre 45 e 60 dólares por barril, dadas essas circunstâncias, né? Isso, mas de certo modo, um preço do petróleo elevado é um aspecto positivo hoje para a Petrobras, é um aspecto positivo para o Brasil, dado que, do ponto de vista da arrecadação de participações governamentais, royalties e participações especiais, a gente, como tem o cálculo atrelado ao preço do petróleo bruto, isso representará também um acréscimo em matéria de arrecadação. E, por fim, acho que também confirmando pelo menos um acordo que evite uma queda de preços num horizonte dos próximos 2 anos, que era esse o grande temor de uma reunião da OPEP mal sucedida, e que aparentemente não vai acontecer, ou seja, os preços não vão cair. O fato de estar nesse patamar coloca em boa perspectiva o conjunto de leilões que a própria ANP está programando para o ano que vem, porque acaba sendo um fator de atratividade também para as empresas, dado que a geologia, como a gente sabe, do Brasil, do ponto de vista do potencial petrolífero, é muito boa, mas a gente tem uma estrutura de custos elevada, então patamares de preço mais altos acabam estimulando, digamos assim, o apetite para a busca de novas áreas de exploração e produção. Eu acho que, ao pensar biocombustíveis e bioeconomia, 2017 começa com 2 fatos que eu tomei conhecimento, acompanhei nos últimos meses do ano e que acho que merece registro, né? O primeiro deles é uma coisa muito pequena, mas para mim muito expressiva, que é uma iniciativa capitaneada pela Biominas de criação de startups, chama-se Bio Startup Lab, né, que criou uma série de startups em biotecnologia, saúde humana, saúde animal, meio ambiente, agronegócio, e que teve uma repercussão que me pareceu surpreendente. Eu acho que isso é uma boa notícia, porque e que aponta para o futuro, que é a criação de empreendimentos, empreendedores nessa base. E a outra, num âmbito agora bem mais largo, né, também ocorrida bem agora no final do ano, lá em Marrakech, na COP22, que é uma iniciativa comandada pelo Brasil de criar um grupo chamado Plataforma Biofuturo de cooperação internacional em biocombustíveis, mas só que com uma perspectiva ampla, considerando biocombustíveis e bioeconomia e bioprodutos. E essa cooperação, que teve uma liderança interessante do Brasil, que é o líder da plataforma, envolve 20 países, né, entre eles China, Índia, Estados Unidos, Canadá, Itália, França e alguns outros, né? Eu acho que são, nesse cenário atual, são 2 boas notícias que me parece que nos animam a entrar em 2017 em breve. Então, o ano de 2017 vai ser um ano de redefinição para o setor elétrico brasileiro. A gente teve uma crise que se alongou nos últimos 3 anos, uma crise que desestruturou o setor, e agora a gente está no momento em que o setor deve ser revisto para o que vem adiante, né? A crise econômica deu uma folga para que a discussão no setor ocorra, então ocorreu uma parada de acomodação, e com isso a gente pode lançar as novas bases para o setor elétrico no futuro, né? Eu acho que o desafio de longo prazo para o setor elétrico brasileiro é valorizar as vantagens do sistema elétrico brasileiro para uma maior penetração de renováveis intermitentes, né? O Brasil conta com um reservatório de grande porte, um sistema interconectado em nível continental, e isso
faz com que a inserção das fontes intermitentes gere um custo menor do que nas experiências internacionais. Eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter daqui para frente, eu acho que o ano de 2017 vai ser importante para a gente ter esse cuidado, é que esse esforço de mudança não acabe por inviabilizar instrumentos de coordenação que, para mim, são muito importantes para esse objetivo ser alcançado no longo prazo, que são os instrumentos decorrentes dos leilões de expansão voltados para o mercado regulado. Então, a minha mensagem final, então, para 2017 para o setor elétrico brasileiro é que 2017 seja melhor que 2016. Isso não vai ser muito difícil, porque 2016 foi um ano muito difícil para o setor elétrico. Na verdade, passamos 3 anos muito difíceis a partir de 2013. Agora, espero que 2017 comece uma virada com melhores rumos para o setor elétrico brasileiro. Bem, uma das grandes questões colocadas para 2017 e também para os anos subsequentes é a questão do recrudescimento dos movimentos nacionalistas nacionais em uma série de países e regiões do globo. A gente vê isso muito claramente na eleição do Trump nos Estados Unidos, mas também no fortalecimento de uma série de partidos de extrema-direita na Europa. Bem, essa ascensão dos partidos nacionalistas de extrema-direita coloca a questão da segurança energética em um outro patamar. As relações entre os países no entorno da energia, e aí não só a questão de petróleo, onde a geopolítica é muito notória e muito discutida, mas também no caso das questões do setor elétrico e do setor nuclear, claro, muito ligado à questão da segurança nacional dos países, ela assume uma outra dimensão, trazendo uma componente de incerteza muito grande para o ambiente energético como um todo. A aproximação da Rússia, por exemplo, com os Estados Unidos na questão associada à eleição do Trump, a questão da Rússia com alguns outros partidos de extrema-direita, no caso europeu, ela dá uma outra dimensão energética, nesse caso muito claro e muito específica para a Europa, mas que tem uma dimensão mundial muito grande. Então, no meu ponto de vista, a grande questão colocada no mundo da energia hoje são as incertezas geopolíticas no entorno das questões nacionalistas atuais. Né? O Brasil hoje passa por uma grande dificuldade, falta de credibilidade. Você hoje implantar mudanças institucionais, constitucionais, em grandes setores, como o setor energético, você vai enfrentar embates, você vai enfrentar desgastes. Então hoje é uma grande dificuldade. Isso vai perdurar para 2017, certamente. O setor elétrico, o setor energético, mas focando no setor elétrico, ele necessita de grandes mudanças. Você tem um modelo que precisa urgentemente ser rediscutido, ser ajustado. Você tem uma grande questão hoje que é ter ou não ter hidrelétricas? Ter ou não ter nuclear? Vai ter geração na base a gás? Enfim, aí a Eletrobras é privatizar? É acabar? Qual é o papel da Eletrobras? Enfim, há grandes questões para serem debatidas. E isso tem que ser com transparência, tem que ser com uma amplitude de opiniões, porque é um setor de longo prazo, você faz uma mudança hoje, não pode mudar amanhã, muitos agentes envolvidos. Então, eu não estou otimista para as mudanças que são necessárias e que serão feitas ou não, eu não estou otimista que elas serão realizadas porque falta credibilidade no país, uma situação que nós estamos vivendo. Então, o 2017 pode ser um ano de toque de bola no meio de campo, não vai ter nada significativo. Pode ter sim uma mudança aqui com uma grande força, um lobby e mudando, mas isso não vai ser bom não. É discussão, é amplitude, é transparência. E que sem credibilidade me traz preocupação. 2017 se anuncia um ano muito difícil para o setor de energia. Esse setor, ele é um setor no qual as instituições elas têm um peso muito grande. Então, quando você tem uma crise institucional, como a gente tem hoje no Brasil, as consequências para o setor
são muito grandes. Então, a primeira grande questão que tem hoje para o setor de energia é a crise institucional. E essa crise institucional, ela transcende esse setor. Quer dizer, a solução dessa crise, ela não está no âmbito do setor. E sem avançar na solução dessa crise, você também não consegue avançar numa agenda que é uma agenda muito difícil. Então, as minhas perspectivas, as minhas expectativas em relação ao setor de energia para o próximo ano são expectativas de muita preocupação com o setor, muita preocupação, porque com a fragmentação, com a fragilização das instituições no Brasil, fica difícil você operar o setor de energia e principalmente expandir esse setor. Então, a gente está atravessando um momento muito difícil para o setor de energia no Brasil.